Tradutor. O Taquinho Souta tirou uma esfera esverdeada de sua bolsa e colocou-a em cima da mesa de Jimmy. O orbe estava emitindo uma aura esverdeada. Isso, Jimmy ficou pasmo quando viu isso. Ele olhou para Souta pedindo confirmação. Sim, é uma orbe de monstro. Souta assentiu e perguntou, quanto você pode me dar por isso? 500 moedas de platina, mas depende da qualidade do orbe do monstro, disse Jimmy com uma expressão séria. Ok. Souta acenou com a cabeça para Jimmy. Ele sabia que dependeria do nível do monstro. Se o monstro fosse poderoso, o orbe de monstro que ele possuía teria um preço alto. Na verdade, 500 moedas de platina eram uma grande quantidade de dinheiro. Ele poderia comprar muitas coisas com esse dinheiro. 100 moedas de cobre equivalem a uma moeda de ouro. 100 moedas de ouro, uma moeda de prata, 100 moedas de prata, uma moeda de platina. Você realmente trouxe algo bom. Não estou errado em receber seu favor naquele momento. Jimmy riu e quebrou a atmosfera séria. Claro, eu não chegaria aqui a tempo se você não estivesse aqui. Além disso, você fez várias coisas para eu entrar na cidade. Souta disse na verdade. Se não fosse por Jimmy, levaria muito tempo antes que ele pudesse entrar nesta cidade. Só por esse fato, ele podia ver que Jimmy era uma pessoa influente. De qualquer forma, você realmente quer vender isso para mim? Jimmy apertou sua mão e perguntou. Sim. Souta acenou com a cabeça. Ok, vou dar 500 moedas de platina agora como um adiantamento. Ainda preciso verificar a qualidade do orbe do monstro. Jimmy disse. Ok. Souta acenou com a cabeça. Ele sabia o preço de mercado do orbe monstro. Se Jimmy o enganasse sobre o preço do orbe do monstro, ele não faria mais negócios com Jimmy. Esta foi apenas a primeira transação e ele traria mais no futuro. Ele pararia se visse que Jimmy não era confiável e encontraria outro comerciante para lidar com as coisas sob seu saque toda vez que fizesse uma expedição em um lugar perigoso. Jimmy abriu a gaveta de sua mesa e tirou um papel. Ele assinou com uma caneta antes de dar a Souta. Aqui, dê isto à recepcionista e ela lhe dará a quantia escrita, disse Jimmy. Ok, obrigado. Souta acenou com a cabeça e ele pegou o papel. Não se esqueça de voltar aqui se você encontrar alguns produtos como este orbe de monstro. A voz de Jimmy soou quando ele fechou a sala. Souta desceu e entregou o papel à recepcionista. A recepcionista pegou o papel e olhou para ele. Ela ficou pasma ao ver a quantidade de dinheiro escrita no papel. Ela sabia que Souta subiu para falar com um dos executivos. Ela processou o papel e deu o dinheiro a Souta. Obrigado, Souta disse enquanto pegava o dinheiro antes de sair do prédio. Dentro do prédio, Jimmy estava olhando para Souta pela janela. Quem é aquele rapaz? Pensar que ele iria vender a você um orbe de monstro. Uma voz soou atrás dele. Esse é Souta, um bom rapaz, respondeu Jimmy. Ele trará mais benefícios para nossa empresa ou não? Isso depende de nós. Enquanto mostrarmos que somos confiáveis, ele continuará a nos fornecer algo de bom. Jimmy disse. Ele é realmente tão bom. Aquela espada na cintura dele. Veja, eu percebi que é uma arma de grau vermelho ou talvez mais alta do que isso. Jimmy disse. Se ele tem algo assim consigo mesmo, então ele não é um homem comum. Atualmente, ele é um homem comum, mas me pergunto no futuro. Vamos ver o quão alto ele pode alcançar com seu potencial. Jimmy disse enquanto esfregava o queixo. Você conhece as notícias sobre a Floresta Desolada? Sim, foi assustador. O que tem isso? Souta estava lá quando isso aconteceu e de alguma forma sobreviveu à calamidade, disse Jimmy com um sorriso. Vamos ajudá-lo desta vez. Vamos bloquear todas as informações que ele passou lá para que aqueles países não o incomodassem em seu estudo. Souta encontrou Yuko fora do prédio. Os dois deram uma volta na cidade. Yuko, estamos ricos agora. Basta escolher o que quiser e eu comprarei para você. Souta comprou uma casa de 3 andares e um lote para si no bairro residencial do Distrito 1. Custou-lhe 20 moedas de platina por esta casa.
Esta casa era para ele e Yuko. Ele também construiria um enorme rancho para que Yuko pudesse se mover livremente. Assim uma semana se passou e o rancho de Yuko estava completo. Ele contratou especialistas para que terminasse mais rápido. Yuko estava feliz com sua nova casa. Souta ainda estoca uma grande quantidade de frutas para ela. Nesse tempo, ele também recebeu outras 100 moedas de platina de Jimmy. Ele ficou satisfeito com isso e Jimmy não o decepcionou. A classificação no instituto já começou e Souta não se preocupou com isso. Outras pessoas ficaram entusiasmadas com isso, mas ele era diferente. Ele não se importava se isso não lhe desse qualquer missão. Tudo o que importava era a missão. Enquanto houver uma missão, ele estaria motivado a fazer algumas coisas triviais como essa. Além disso, sobre Cluster, Souta, Lumilia e Brian falaram sobre isso. Eles decidiram deixá-la ficar com Lumilia por um tempo. Na verdade, Souta queria recomendar sua casa, mas ele achou que seria inapropriado uma garota da idade dela ficar com ele. Além disso, Lumilia e Brian pensariam em algo se ele dissesse isso. Cluster estava escondendo alguns segredos sobre o reino sagrado do Deus verdadeiro e Souta queria saber disso. Ele não deixaria Cluster ir facilmente sem saber desse segredo. Ele vai permitir que ela confie nele a ponto de estar disposta a vazar seu segredo quando ele perguntar. Ele e Brian a visitavam todos os dias na residência de Lumilia. As notícias sobre o que aconteceu na Floresta Desolada se espalharam como um incêndio nesta semana. Muita gente falou sobre esta notícia. Souta disse a Lumilia e Brian para ficarem calados sobre o incidente na Floresta Desolada. Ele não queria chamar atenção agora. Embora tenha preparado o que diria no caso de alguém vir e perguntar a ele, ele ainda não queria ter que se preocupar com isso. É muito problemático quando essas pessoas estão de olho em você. Eles naturalmente enviam pessoas para saber a verdade sobre a calamidade na Floresta Desolada. E assim como Souta esperava, o Reino Santo do Deus Verdadeiro também enviou um esquadrão de elite para investigar. Souta vestiu seu uniforme e desceu. Ele preparou o café da manhã para si mesmo antes de comê-lo. Ele então saiu e se despediu de Yuko. No caminho, ele se encontrou com Alice. Que coincidência, disse Souta a ela. Assim. Alice acenou com a cabeça. Você realmente não fala muito, Souta disse enquanto caminhava ao lado dela. Eu me pergunto sobre isso, Alice respondeu a ele. Mas não acho mais, Souta disse com um sorriso. Ambos entraram no instituto e foram direto para a sala de aula. Eles descobriram que Lumilia já estava dentro da sala de aula. Como esperado da representante da classe, ela sempre ia para a aula antes de qualquer outra pessoa. Lumilia olhou para os dois por um tempo antes de desviar o olhar. Bom dia, representante da classe. Souta a cumprimentou enquanto ele caminhava em direção a seu assento. Bom dia. Lumilia o cumprimentou de volta. Há algo errado, representante de classe? Souta perguntou a ele. Nada. Só estou me perguntando por que você sempre vem mais cedo na aula. Lumilia balançou a cabeça. Vim aqui para tomar um café. O café aqui é bom. Souta olhou para ela e disse. Ele colocou sua bolsa em seu assento antes de sair da sala de aula. Lumilia e Alice olharam para as costas dele. Souta foi ao refeitório e comprou uma xícara de café. Ele então voltou para a aula e descobriu que Brian já estava lá. Ei! Souta, bom dia. Brian o cumprimentou. Bom dia, Souta respondeu enquanto se sentava em sua cadeira. De repente, eles sentiram sua identidade de aventureiro vibrar. O círculo mágico que foi impresso na ID foi ativado. Então, eles ouviram uma sirene fora da escola. Aviso! Uma maré de monstros foi avistada nos arredores do portão 1 da cidade. Todos os aventureiros disponíveis devem se reunir na Guilda dos Aventureiros e ajudar a lutar contra a maré de monstros. Um aviso emitido em toda a cidade. Oh! Que momento perfeito para subir meu nível até 20. Souta resmungou. Combo, 43,60.